Pronto. Agora todos me ouvem? Mudou um pouquinho aqui, teve que ser emergencial. Aí, pronto. Teve que ser emergencial, né? Não, foi seu aparelho, não. Acontece, acontece. Isso aí é. Nós estamos online, então pode ocorrer essas interferências, problemas. Sendo assim, vou eu começar a página do início, né? Novamente, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa noite, quarta-feira. Vamos prosseguir. Tem um texto que eu coloquei no nos domínios da mediunidade, que é finalzinho, que é colocar para o final, né? Que diz assim: o problema é de aprender sem desanimar, de servir ao bem sem esmorecer. Então, vamos lá continuar nossa tarefa. Então, ante o infinito, amadurecida compreensão da maioridade mental, deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho aqui, e aumentar máximo aqui. Amadurecida compreensão da maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana, desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta é grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo. Ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca de eternas revelações. Para o coração, alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminadora de esperança. Interrogando o infinito, que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito. Abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua impondo os resultados de nossas próprias ações. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade aparentemente vitoriosos. A justiça reina imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência. E o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e ao refazimento das almas. Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. O egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra. Leide as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos.
Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolentes, instruí-vos, amai e esperai. Crescei no conhecimento e na virtude para seres mais fortes e mais úteis. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evoluem no rumo da perfeição. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre, de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. E assim, com esse momento inicial, nós pedimos ao Pai a força, a coragem, a fé, a fim de que nosso estudo possa seguir com tranquilidade, com amor, com alegria, alegria divina de servir a Deus com todo amor. Que a paz, o carinho nos envolva hoje e sempre. Meus irmãos, vamos lá. Então, nós estamos aí com o nosso estudo de hoje. Então, aula 45, capítulo 9. Nós estamos aí trabalhando no contexto. Peço desculpa aí pelo início do som aí, né? A gente às vezes não tem o domínio e a expertise total da coisa, então às vezes falhamos, né? Então, mas a gente pode trabalhar. 467. Pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, nós devemos lembrar, antes de mais nada, tudo que nós fazemos, o pensamento é o principal veículo. Tudo que fazemos, o pensamento é o principal veículo. Se nós não racionalizarmos, ou como nos diz Allan Kardec na Revista Espírita de 1858, se não formos racionais o suficiente para avaliarmos cada ação, cometeremos erros pressurosos. Então, antes de mais nada, é preciso vigiar o nosso pensamento. Isso a gente tem falado aqui o tempo inteiro. Pensamento é um dos itens que nos mais levam à falha, pelos deslizes. Quando Jesus diz assim, orai e vigiai. Vigiai o seu pensamento. Vigiai onde ele te leva. É a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandona o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato tocai o rato. Ou seja, na medida em que eu me desligo dos maus pensamentos, efetivamente, nós vamos observar um contexto de que, afastando-nos do mal, nos aproximamos do bem. O que nós precisamos é não recair no mal. Ao fazermos isso, como Allan Kardec, como os espíritos colocam a Allan Kardec aqui, né? Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, que vos insuflam as más paixões.
Então, olha só, 3 sugestões, 3 ordenações dos espíritos. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos. Guardai-vos de se livrar daqueles que insuflam a discórdia. E, em terceiro, aqueles que insuflam as más paixões. É uma boa receita para nos afastarmos, para neutralizarmos os espíritos maus. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Qual é o nosso lado fraco? O orgulho. Então, vão nos adocicando o nosso orgulho e aí estão nos levando para a ribanceira abaixo das nossas faltas. E é fácil, então, eles entrarem nos nossos pensamentos. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? Então, a pergunta de Allan Kardec: esses espíritos estão cumprindo uma missão, levar a gente para o lado mal? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Os espíritos respondem: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar? Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos vos repeli-lo. Então, há 2 coisas aqui que a gente deve entender. Não há espíritos com missão de praticar o mal. Essa questão já está de lado. A segunda, pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. O espírito decidiu, então, entrar naquela seara e atrapalhar a vida daquele indivíduo. Não foi por ordem de Deus que ele fez isso, mas Deus o permite a fim de que eu, estando em prova, possa resistir e tomar as minhas decisões, né? Cabe a mim repelir as más sugestões, a discórdia e as más paixões. E quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, ou seja, tem a angústia, tem a coisa e tem a satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estiveste durante o sono. Então, quando nós percebemos uma sensação de angústia, de uma ansiedade ou satisfação, sem que conheçamos a causa, porque, por exemplo, não me alimentei em excesso, o estômago tornou-se pesado. Ah, não, eu sei que eu estou me sentindo mal assim porque eu me alimentei em excesso. Mas não, eu não fiz nada de errado, mas eu estou sentindo uma sensação de angústia, depressão, ou então de uma satisfação enorme. Começamos a pensar nas vibrações, aquelas que nos levem ao mau hábito, a nos deixar de mau humor, deixar-nos desconfortáveis. Paremos. A gente vai falar isso nos processos. Paremos e façamos uma prece. Peçamos força para reagir àquela situação. E se há uma sensação de bem-estar, agradeçamos a Deus pela oportunidade de sentir. Pudemos, em algum momento, no sono, principalmente quando acordamos. Acordamos, às vezes, nos sentindo meio tonto. Acordamos nos sentindo alegres, bem. Aliás, toda vez que nós acordarmos, agradeçamos a Deus. Acordamos. Bendito Senhor. Bendito porque durante o sono pudemos transitar e acordar bem. Ou se acordamos de forma mal-humorado, de mau humor, façamos também uma prece, de modo a que a gente possa perceber as necessidades que tenhamos naqueles dias. E a 472, os espíritos procuram atrair-nos para o mal. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias que nos achamos ou também pode criá-las? Ou seja, estou em uma determinada circunstância complicada. Os espíritos aproveitam ela? Ou ainda, pode criar uma para nos embaraçar? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes,
mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, o que Ronaldo cobiça? O que João cobiça? O que Francisco cobiça? Então, ele vai buscar... nós emitimos na nossa vida um tema central na nossa vida. Nós emitimos. É constante esse tema central. E é esse tema central que todos os espíritos que se colocam ao nosso lado percebem, seja eles quais forem. Então, que tema central eu emito? É o do bem, é o do amor, é o do belo? Eu vou atrair espíritos bons. Não, é o da discórdia, é o da ganância. Eu vou atrair esse tipo de espírito. E eles vão utilizar isso para criar as situações para que eu caia. Ou vão aproveitar uma situação embaraçosa para que eu caia também. Então, assim, por exemplo, encontre um homem no seu caminho, certa quantia. Não penseis que tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Encontrado o dinheiro, uma certa quantia. Ora, o espírito intui, devolva a pessoa. Tem a possibilidade, tem um telefone, tem informação, devolva a pessoa. Ou então não, olha, ninguém está vendo, pega ele e leva. Ninguém? Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Já nos alerta Paulo. Então, vamos encaminhando para os processos. E aí, Allan Kardec faz um estudo muito bacana, está na Revista Espírita de 1858, tá? Obsedados, subjugados. Tá? Dessa lição, eu só vou ler a questão dos itens aqui. Tá? Mas, quem quiser ler, Revista Espírita, 1858, outubro de 1858. É o primeiro artigo, obsedados, subjugados. Então, ele diz aqui o seguinte: muito se tem falado dos perigos do espiritismo. É de notar-se, entretanto, que os que mais gritaram são exatamente os que quase só conhecem por ouvir dizer. Já refutamos os principais argumentos que lhes são opostos. A eles, pois, não voltaremos. Acrescentaremos apenas que, se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto pode oferecer de perigo e dar margem a abusos, não saberíamos muito o que haveria de restar. Mesmo daquelas coisas de primeira necessidade, a começar pelo fogo, causa de tantas desgraças, depois as estradas de ferro, etc., etc. Se assim admitir que as vantagens compensam o inconveniente, o mesmo deve acontecer com tudo mais. A experiência indica para e passo as precauções que devem ser tomadas para nos garantirmos contra os inevitáveis perigos das coisas. Porque se dizia que o espiritismo era perigoso porque era obra do demônio, e que os espíritos eram demoniados e tudo mais, devido às questões da obsessão. A obsessão ela pode se dar na forma simples, na forma de fascinação, na forma de subjugação. Então, havia os possessos. E Jesus, então, no Evangelho, vocês vão encontrar os diversos espíritos, diversos homens e mulheres possessos, ou seja, tomados. E se imaginava que o espírito efetivamente tomava o corpo e expulsava a alma daquele que ali estava. Não é desta forma. Vamos ter ainda, nos domínios da mediunidade, no capítulo 9, possessos. É muito interessante a leitura, porque nos dá uma formação, e Allan Kardec também, na Gênese, no seu capítulo 14, de os fluidos, nos itens 47 e 48, obsediados, subjugados, também vai tratar desta questão. Então, olha, há uma grande, uma coletividade de ações que a gente pode entender essas ações. Aqui nós nos
faltaremos apenas a que, por que Allan Kardec tem esse cuidado tão grande? E ele mantém processos. Apesar, na revista Espírita, ele dizer aqui que não existe processo na forma como nós pensamos. Antigamente, dava-se o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes tomaram como possessão aquilo que não passava de um estado patológico. Para nós, a possessão seria sinônimo de subjugação. Não adotamos esse termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados para o mal e a ele votados perpetuamente, quando apenas existem seres mais ou menos imperfeitos e todos podem melhorar. Segundo, porque ele implica igualmente a ideia de tomada de posse pelo corpo de espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que ele existe apenas uma ligação. O vocábulo subjugação dá uma ideia melhor. Assim, para nós, não há possesso no sentido vulgar da palavra. Há simplesmente obsedados, subjugados e fascinados. Né? Que a gente possa, depois, quem puder ler, outubro de 1858. O que nós vamos ler aqui, daqui a pouquinho, são 7 itens que ele colocou aqui para que a gente possa ter cuidado com com a maneira como nós pensamos. Então, pode um espírito tomar temporariamente invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar no lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que ele terá de permanecer ao que está encarnado. Por isso que este, ou seja, o espírito dono daquele corpo, terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Ok. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por processo. Então, sempre voltamos ao tema central da nossa vida. O que é que nós desejamos? Quais são as nossas fraquezas? É esse ponto que nós temos que averiguar a fim de que eles não sejam porta de entrada para as ideias contrárias às leis divinas. E pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos, libertar-se da dominação deles? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se ao jugo, desde que o queira com vontade firme, desde que com vontade firme o queira. E pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela, então nós nos estamos referindo à terceira pessoa. Então, vamos supor, vamos chegar ao caso de que aquele que está subjugado não tem mais condição de pedir por ele. Uma terceira pessoa pode pedir? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, ou seja, quanto mais acrescida de dons morais for essa pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então, narra-se em Atos dos Apóstolos que um homem, vendo um indivíduo passando
por necessidades, grita, em nome de Jesus, em nome de Paulo apóstolo, manda que o espírito saia. O espírito olha para ele e fala assim, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você eu não conheço. Quis dizer a ele que ele não tinha condições morais acima dele. Então, vejamos que é necessário condição moral acima daquele espírito que está obsediando o outro. E para isso é necessário o jejum, não de alimentos, mas de atos perniciosos, de atos contrários à lei de Deus. Os nossos atos têm que ser consoante as leis de Deus. Então, ele irá dizer assim, todavia nada poderá se o estiver subjugado, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Olha só. Vamos lá. Tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Ou seja, eu tenho de afastar os maus e atrair os bons. Então, dependendo da minha moral, eu afasto os maus, os imperfeitos, e atraio os bons. Mas nada adiantará se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem o chamado e os maus não o temem. Então, a nós que nos decidamos auxiliar alguém, é preciso observar quais são as nossas necessidades, quais são os nossos medos, quais são os nossos defeitos, e nos alinharmos com Cristo, nos alinharmos com o Evangelho. Daí nós podemos ajudar. Fora isso, nós não alcançaremos o nosso desejo. E aquele que está subjugado, após sair do ato da subjugação, também terá de mudar seus comportamentos. Vamos falar no finalzinho ali. Não fazendo isso, não há como libertá-lo da subjugação se ele mesmo não quer. Ele diz assim, há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Exorcismo, há uma corrente em que fala que não é bom entrar dentro desta área. Eles lá que lidam com o exorcismo dizem, não é bom. Porque nós temos que ter moral ilibada. E raros são as que a têm. Isso não é dentro do espiritismo, não tem exorcismo. Dentro do espiritismo não tem exorcismo. Antes de mais nada, nós praticamos a lei do amor, do trabalho, que ele colocou aqui. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopra discórdia entre vós, que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É isso que nós temos que fazer. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é essa a fórmula que nós temos para trabalhar. É vivenciar o bem, é amar, é servir a Deus. Pessoas animadas, boas intenções, e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual é, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Allan Kardec volta na toada. Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo que nada conseguem, afastam-se. Essa, não há outra fórmula especial. Na crise, o passe espírita
é o processo, mas e é a oração. E aí a gente vai entrar numa seara que eu prefiro não mexer no momento, que são as desobsessões. Eu estou falando aqui apenas desse contexto. E aí, para aqueles que queiram, então, estudar e melhor ter acesso, o Livro dos Médiuns, ele começa fazendo todo o contexto, desde a forma de estudar, da ação dos espíritos sobre a matéria, passa pelos diversos tipos de médiuns, e aí ele vai colocando, vai falando das contradições, das mistificações, enfim, ele vai colocando todos os cuidados que nós devemos ter na nossa condição, da influência moral do médium, da influência do meio, da mediunidade dos animais, vai falar da identidade dos espíritos, das evocações, das perguntas que se pode fazer aos espíritos, e tem o capítulo 23, que vai tratar da obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de a combater. Então, para aqueles que assim acharem interessante, capítulo 23 da obsessão no Livro dos Médiuns. Mas eu concito, eu convido que leia ele desde o princípio, desde a introdução, a espíritos, do maravilhoso sobrenatural, do método, até o final. É um grande livro para combater as nossas imperfeições e nos colocar no caminho reto de entender a lei divina com todo o seu carinho. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Pergunta 479. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Deus assiste os que obram. Ou seja, e quando a gente fala obrar, é trabalhar em todos os campos da sua vida. Allan Kardec dá um. Vou voltar aqui de novo, né? Vou voltar aqui de novo, no contexto que ele fala, né? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai daqueles que vos elevam ao orgulho. Isso é obrar. Quando você começa a fazer isso, você começa a buscar novos horizontes de vida, novas vertentes de trabalho. Você vai se libertando das ações materiais, tornando-se espiritual. A grande busca de Allan Kardec é que nos tornemos espirituais. Essa é a busca de Allan Kardec. Ele não quer que você se salve, porque se salvar é algo que acontecerá normalmente quando você muda a sua atitude mental e torna-se um ser espiritualizado. Daí Allan Kardec nos chamar a atenção que quando nós quisermos converter alguém ao espiritismo, em vez de fazê-lo espírita, torne o primeiro espiritualista, ou seja, que ele primeiro acredite que ele é um espírito. Ele não é um corpo, ele é um espírito imerso dentro de um corpo. Isso é essencial. Se este indivíduo não acredita que ele é um espírito e que ele é um ser proposto à progressão constante, como fazê-lo entender as leis que regem a espiritualidade? É quase impossível. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionados no Evangelho? Depende da interpretação que se dê. Se chamar de demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houver de curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdo, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, nós começamos a observar
só finalizando aqui na 479, é, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Eu preciso fazer em mim a causa de destruição do que, se tem espíritos que me colocam à prova e querem tentar me manipular, eu gosto do que... Eu gosto, não. Eu tenho os mesmos interesses que ele. Então, eu preciso começar a mudar esses interesses. Eu preciso mudar o tema central da minha vida. Eu preciso mudar o tema central da minha vida. Allan Kardec faz, então, umas perguntas. Eu fiquei curioso por que ele... É a questão dos convulsionários. Mas, gente, o que seria um convulsionário? Convulsionário são ações que passam em determinadas pessoas e que elas ficam tão impregnadas de insensibilidade, né, que andam sobre brasa, comem carvão. Igual eles estou falando que Allan Kardec vai relatar na Revista Espírita de 1868, a página 18, os convulsionários da rua Le Pelletier, os Aí-Sauá. Tá? Então, Allan Kardec fica curioso. Ele vai, então, a uma sessão para poder ver isso. Ele diz, olha, a brasa queima. A brasa queima, a espada ela tem fio de corte, tem tudo isso. Né? Então, ele convida uma convulsionária e pergunta, isso lhe fez algum bem? Ela falou, não fez bem nenhum. E por que o fizeste? Ignorância. Ele vai dizer que esse era uma ação muito mais magnética do que espiritual. Então, daí Allan Kardec colocar as perguntas 481, 481A, 482 e 483. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão aos indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, o convulsionário, essas ações existem? Existem. Como são feitas? Muito mais pelo magnetismo do espírito, mas aí, quando isto ocorre, os espíritos também, por sua vez, e é dessa forma também, meus queridos irmãos, que muitos cristãos passaram. É um êxtase. É qual um soldado numa guerra que se diz, você tem que atingir esse objetivo. Ele se compenetra de tal forma daquela função que ele não sente espinho, ele não sente o tiro, ele vai até alcançar o objetivo. Muitas vezes soubemos de um acidente, há uns anos atrás, de um trabalhador, de um companheiro de serviço, em que ele resgatou três companheiros de dentro do acidente. 5 minutos depois, ele caiu. Ele tinha diversas fraturas. Ele não sentia as fraturas, porque ele estava com tanta vontade de ajudar aquelas pessoas a sair do acidente, que ele foi retirando, e os médicos falaram assim, poxa, você está bem? Quando colocaram ele caiu. É como se deixasse toda a sua energia toda a energia que você tem fosse concentrada no pensamento. E você não sente dor, você não sente nada. Isso, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno? Pouco elevado. Supondo que os espíritos superiores se deleitem com tais coisas. Isso aí eu falei, há diversas posições, há diversas formas que isso ocorre. Allan Kardec colocou para nós apenas para que pudéssemos entender. Se ele é estudo do espiritismo, ele é estudo da ciência, ele é estudo dos acontecimentos, mas que o espírito corrobora. E há aqueles nos quais são levados a, como ele disse aqui, né, o charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado, exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Muito comum no século XVIII, XIX, essas demonstrações. Tanto que ele vai a uma demonstração em 19 de outubro de 1867, só para poder ver essa questão,
do que ocorre lá. Ele constata, ele vê o carvão em brasa, ele vê a lâmina afiada, ele vê tudo. Mas para eles, aquilo era insensível. Eles entravam num tal estado de torpor que aquilo acontecia. Mas é apenas para conhecimento. Aqueles que se interessarem, Revista Espírita de 1868, na sua, os Aissauá, ou os convulsionários da Rua Le Pelletier, e ainda na de 1860, tem uma convulsionária, tá? E ainda tem os convulsionários de Medar. Aqueles que quiserem dar uma leitura no contexto, fiquem à disposição para fazê-lo. A gente vai deixar a afeição que os espíritos votam a certas pessoas para a semana seguinte, Vamos só finalizar aqui nos domínios da mediunidade, que eu ia só ler mesmo um trechinho, né, que ele fala sobre a possessão, ele fala sobre o caso, está no item 9 dos domínios da mediunidade, mas eu queria chamar a atenção para uma parte em que o André Luiz conversa sobre a questão daquele espírito que chega ali com uma dificuldade enorme. Então, há o caso da possessão, só lembrando que na Gênesis, no capítulo 14, dos fluidos 47 e 48, Allan Kardec vai nos dizer que a possessão, a obsessão se dá por espíritos maus, imperfeitos, mas que a possessão pode se dar por espíritos bons, a fim de que a mensagem, sendo uma mensagem necessitando sair com perfeição, eles, então, tomarão aquele corpo permanecendo ligados a ele. Então, é um processo que Allan Kardec vai admitir, que pode haver a possessão por um espírito bom, a fim de dar passagem com maior fluidez de uma mensagem de cunho essencial para aquela comunidade. Tá? Mas, então, nesse capítulo processo, há uma determinada dificuldade entre dois espíritos, e o espírito, o encarnado, então, passa por um trânsito quase epilepsia, em que a irmã Celina irá fazer um tratamento, fazer uma prece, vai desvincular os dois. E aí Pedro vai adormecer, e o outro espírito será levado a tratamento. E aí a André Luiz vai perguntar se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este. Ou seja, ele entende que ali há uma certa mediunidade. E aí o espírito vai dizer para ele, Aulus, o acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao justo soerguimento. Ele vai dizer mais abaixo algo importantíssimo para a gente. Né? Curar-se-á, contudo, em tempo breve? Indaguei por minha vez. Aulus responderá, quem sabe? Retrucou Aulus sereno. E com grave entono que pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu. Isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere, no campo de nossa consoladora doutrina, sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos exemplos de compreensão, renúncia, humildade e fé. Ainda assim, depois de se extinguir os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves de epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo, ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até a integral reajuste do corpo perispirítico. E isso é trabalho de longa duração? Inquiriu Hilário, algo aflito. Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Quem poderá
penetrar a consciência alheia. Com o esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas, reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos que as sementes da luz jamais se perdem. Os médios que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguardem abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E, ante a nossa admiração, concluiu: o problema é de aprender sem desanimar, de servir ao bem sem esmorecer. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nos dê uma noite em que possamos entrar em contato com os bons espíritos, aprendermos, solidificarmos os nossos conhecimentos. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Desculpe mais uma vez pelo transtorno do som. Obrigado. Saúde e paz a todos.